Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos no livro do Gênesis. Hoje nós faremos os capítulos 39 e 40. Continuando a história de José do Egito, né? Que a gente viu lá no versículo 37, nós começamos a história de José do Egito e essa história vai continuar aqui, né? No capítulo 39, que vai dizer assim: José foi conduzido ao Egito e Potifar, um oficial egípcio do faraó, chefe da guarda, comprou aos ismaelitas que o levavam. O Senhor estava com José e tudo lhe prosperava. Presta atenção nesse versículo. O Senhor estava com José e tudo lhe prosperava. Aquilo que a gente falou lá do capítulo 37. Embora as situações fossem todas adversas, embora a dificuldade ali que José estivesse vivendo fosse muito grande, o Senhor estava com José. E tudo lhe prosperava. Ah, mas como tudo lhe prosperava, com aquela dificuldade toda, ser vendido pelos irmãos, depois ser levado ali como escravo e vendido de novo, né, a Potifar, mas a mão de Deus estava sobre José. E a gente vai vendo isso, que tudo ia acontecendo ali, mesmo diante das dificuldades, de repente José se destacava, de repente tudo que ele fazia dava certo. A gente vai ver isso. Então vamos lá. Morava na casa do seu senhor, o egípcio. Seu senhor viu que o Senhor estava com ele e lhe fazia prosperar em tudo o que empreendia. José conquistou a simpatia do seu senhor, que o empregou a seu serviço, pondo-o à testa de sua casa e confiando-lhe todos os bens. Desde o momento em que José tomou o governo de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio. Por causa de José. Pensa nisso, o Senhor abençoou a casa de Potifar por causa de José. Porque Potifar colocou José à frente da sua casa, administrando tudo o que ele tinha. E a casa de Potifar foi abençoada por causa de José. Meu irmão, minha irmã, se o Senhor está à sua frente, se você está com o Senhor, se você vai colocando Deus à frente das suas coisas verdadeiramente, sem falsidade, sem fingimento, numa vida realmente que vai se conformando à vontade de Deus, onde você colocar o seu pé vai ser abençoado o lugar. Onde você colocar a sua mão, aquele lugar vai ser abençoado. Onde você estiver, você vai atrair a bênção de Deus para aquele lugar, para aquela situação, para aquelas pessoas. É assim, a graça de Deus vai acompanhando, mesmo diante das situações difíceis. Olha só o que continua dizendo então. A bênção do Senhor desceu sobre tudo que lhe pertencia, na casa como nos campos. Ele entregou todos os seus negócios a José sem mais se preocupar com coisa alguma, exceto do que se alimentava. Ora, José era belo de corpo e de rosto. Então veio falar aqui da beleza de José para introduzir o que vai acontecer para frente aqui com José. Mas a gente vê então que ele toma a frente da casa de Potifar, de tal forma Potifar fica tranquilo que José, tomando a frente da casa dele, ele só se preocupava do que ele tinha que comer. Só isso que Potifar preocupava, não preocupava com nada, com a administração de nada na casa dele. José tomava conta de tudo. Mas termina aqui no versículo 6 dizendo que ele era belo de corpo e de rosto. Era um rapaz maravilhoso, né? Era daquele de encher os olhos, né? Vai dizer belo de corpo e de rosto, mas olha só que isso veio dar problema para ele. E aconteceu
depois de tudo isso, que a mulher do seu senhor lançou seus olhos em José e disse-lhe: dorme comigo. Ele estava tranquilo, sossegado na casa do Potifar. Aí a mulher dele, ó, cresce o olho em cima do bendito do menino, né? Olha só. Mas ele recusou. Meu senhor, disse-lhe ele, não me pede conta alguma do que se faz na sua casa e confiou-me todos os seus bens. Não há maior do que eu nesta casa. Ele nada me interdisse, exceto tu que és a sua mulher. Como poderia eu cometer tão grande crime, pecar contra Deus? Então José, gente, ele era um homem justo. Ele não ia pecar contra Deus. E ele não ia pecar ali traindo a confiança de Potifar. Ele não ia fazer isso. Ele era uma pessoa de índole boa. E ele era um homem de fé. Ele era um homem justo. Ele não ia fazer isso, né? Então, a gente vê aqui os valores em José. Valores tão caros, né? E valores que hoje estão tão, como eu diria, tão distantes, né? Da realidade de tantos, né? Tão raros, era essa palavra que eu buscava. Valores que hoje estão tão raros, estavam ali presentes na pessoa de José. E a gente até mesmo é chamado a pensar dentro de uma sociedade machista, a gente até mesmo é chamado a pensar onde o homem é o bambambam, é aquele que faz e que acontece, né? E de repente ali a gente vê aqui o contrário, uma mulher, né? Que estava ali, não tem como a gente dizer que era uma mulher de valores, né, gente? Mulher sem valores, né? Uma mulher sem valores ali que vai lançar o seu olhar sobre aquele menino que estava à frente da casa de Potifar, sobre aquele rapaz, né? E ele sendo um rapaz de valor, o que a sociedade hoje diz, ah, não, então não é homem, não é homem, não é homem você, né? Que muitas vezes vive o contrário dessas coisas, me perdoe dizer, né? Desculpa dizer. E a mulher também sendo chamada aqui a olhar o seu valor, né? Não é porque viu um homem bonito que vai ali, né, se derreter por causa do homem, não é isso? Não é por isso que vai ali largar os seus valores. Ela era uma mulher casada, né? E nem se fosse solteira, vamos tomar cuidado aqui com o grau de sem vergonhice, né? Vamos falar claramente. E continua então. Em vão se esforçava todos os dias. Em vão se esforçava ela todos os dias falando a José. Ele não consentia em dormir com ela e unir-se a ela. Então, todo dia ela ia lá azucrinar a vida de José. Todo dia ela ia lá pedir a José que se dormisse com ela, né? Azucrinava a cabeça dele, mas ele se manteve firme em tudo isso. Ele poderia ter tido um caso com aquela mulher às escondidas. Ninguém precisava ficar sabendo, ele estava ali à frente da casa, ninguém desconfiava dele, mas ele sabia que mesmo se Potifar não descobrisse, que Deus via. E ele não ia pecar contra Deus. E continua então, certo dia, tendo ele entrado na casa para fazer seus serviços, não encontrando ali ninguém da casa, ela segurou-o pelo manto, dizendo, dorme comigo. Mas José, largando-lhe o manto nas mãos, fugiu. Então, saiu ali, o manto ficou, mas ele foi. Vendo a mulher que ele tinha deixado o manto nas mãos e fugido, chamou a gente de sua casa e disse-lhes, vede, trouxeram-nos este hebreu para casa, a fim de que ele abuse de nós. Este homem veio me procurar para dormir comigo, mas eu gritei. Ela era muito falsa. Além dela ser sem vergonha, ela era muito mentirosa, muito falsa. E vendo que eu me punha a gritar, deixou seu manto ao meu lado e fugiu. E guardou junto de si as vestes de José até a volta de seu senhor. E fez-lhe a mesma narrativa. O escravo hebreu, disse ela, que nos trouxe, veio à minha procura para abusar de mim. Mas pondo-me a gritar, deixou seu manto ao meu lado e fugiu. Ao ouvir isso de sua mulher, contando-lhe como ele se tinha comportado com ela o seu servo, ele enfureceu-se e lançou José na prisão, onde se encontravam detidos os prisioneiros do rei. E José foi encarcerado. Lembrando que Potifar era o chefe da guarda, né?
Facinho, facinho, ele pegou José e lançou na prisão. Então, aqui a gente vê muita questão de valores e contravalores, né? Nesse trecho a gente vê bem claro essa questão de valores e contravalores. Gente, valor não é assim, tem valor porque é homem, tem valor porque é mulher, tem valor porque é da igreja, tem valor... Não, valor ultrapassa essas coisas, né? Valor é algo mais íntimo, é algo mais profundo, né? É algo mais interior. Índole boa e índole má é um negócio mais complexo, né? Tem gente de índole boa e índole má na igreja. Tem homem de índole boa e índole má. Tem mulher de índole boa e índole má, né? Tem pessoas de valores, crianças, jovens, né? A criança nem tanto, a criança está sendo formada para isso, é mais a responsabilidade aí dos adultos, né? Mas aí adolescentes, jovens, adultos e velhos que têm moral, né? Que tem uma consciência moral boa, que tem ali uma índole boa, que tem ali valores, né? Valores importantes, né? E da mesma forma, tem gente às vezes que nem está na igreja. Não estou justificando com isso porque a pessoa não vai na igreja. A gente precisa ir na igreja, mas estou dizendo que ir à igreja não significa que tem valores, né? E estar à frente das coisas da igreja também não significa. Mas tem gente muitas vezes que não conheceu a Deus ainda, não foi evangelizado, não participa da vida da igreja, mas é uma pessoa de valores, não é? Então, hoje em dia se diz, não, o homem não tem valor, o homem não presta, né? Não, existem homens que têm valores, embora a gente não possa negar que uma grande parte está indo com a correnteza, independente de qualquer coisa, né? Não é porque tem cara de santo que é santo, muitas vezes, né? Assim, e a mulher também, né? Tem mulher que vai à igreja, reza, está na frente das coisas aí, né? E isso aí também, muitas vezes, não é sinônimo de valor, porque faz um monte de coisa errada ali, escondido, né? Então, gente, nós temos que trabalhar isso em nós. Nós precisamos ser pessoas de valores, a gente precisa rever os nossos valores, a gente precisa rever os nossos conceitos, a gente precisa rever os nossos comportamentos, né? Para que a gente não fique brincando aí com Deus, porque assim como José, ele tinha consciência de que Deus vê, nós precisamos ter a consciência de que Deus vê o que a gente faz, o que a gente fala, aquilo que a gente faz no escondido, Deus vê, né? Continua dizendo aqui. E é interessante, até aquilo que a gente fala, porque eu posso estar aqui, claro, quem me conhece pessoalmente, intimamente, a pessoa vai saber quem sou eu, né? E sabe que eu sou mesmo, essa pessoa que está aqui é a mesma pessoa que está escondida também. Mas eu poderia, por exemplo, estar falando aqui, graças a Deus não estou, mas eu poderia estar falando aqui e estar levando a vida errada, porque outro dia eu escutava a Tainá Azevedo, não sei se vocês conhecem, né? Entra lá, procura aí na internet Tainá Azevedo, ela colocou no Instagram dela uma coisa muito interessante. Ela falou assim, o joio também canta na igreja, o joio também compõe, né? O joio também consegue um grande número de seguidores aí, né, nas redes sociais. O joio, né, eu posso completar aqui, o joio também prega, o joio também coordena, o joio também faz coisas na igreja, porque o joio cresce junto com o trigo, ela dizia, mas só o trigo consegue o reino dos céus, só o trigo entra no céu, só o trigo tem a capacidade de entrar para a presença de Deus eternamente. Então não adianta ser joio e tá misturado no meio do trigo, cresce no meio do trigo, finge que é trigo, né? Passa a vida fingindo que é trigo, mas é joio. Mas no final, gente, não vai enganar Deus, não. Não vai herdar o reino dos céus. Então trata de converter logo, né, meu povo? Vamos converter, né? Todos nós precisamos de conversão. Eu, você, mas a gente está falando aqui, olha, os pecados graves, eles não caberiam mais na nossa vida, né? Nós precisamos pensar sobre isso. Pecados graves não caberiam mais na nossa vida, porque senão a gente está sendo joio e fingindo que é trigo. Vamos continuar aqui na história de José. Então José é lançado na prisão, né? Foi encarcerado. Mas diz no versículo 21, o Senhor estava com ele, mostrou-lhe sua bondade e fez que ele conquistasse a simpatia do chefe da prisão. Pensa nisso. Ele é vendido pelos irmãos, aí chega no Egito, ele é vendido nada mais, nada menos do que Potifar, que era um homem ali consideradíssimo ali no reino, né? E ele então
ele ganha as graças de Potifar, ele fica à frente da casa de Potifar, vem a mulher dele, por quê? Entendendo também, gente, que o inimigo de Deus, ele não deseja que a gente esteja de pé. Ele deseja aniquilar os servos de Deus, ele deseja aniquilar aqueles que são fiéis a Deus. Então, por isso vem as situações adversas também. Mas a graça de Deus é maior. Então vem ele, à frente da casa de Potifar, a mulher de Potifar faz aquilo com ele, ele vai preso. Lá na prisão, cai nas graças do chefe da prisão também, presta atenção. O chefe da prisão confiou a José todos os presos que ali se encontravam. E nada se fazia sem sua ordem, ele ganhou a confiança do chefe da prisão. Então ele estava ali muito mais como quem estava administrando e ajudando o chefe da prisão do que como um preso mesmo em si, embora estivesse preso, né? O chefe da prisão não fiscalizava nada do que fazia José, porque o Senhor estava com ele e fazia-lhe prosperar tudo o que empreendia. Tudo que José colocava a mão, aquela frase, né? Tudo que fulano coloca a mão vira ouro. Tudo que José colocava a mão virava ouro, gente, né? Por quê? Porque ele era fiel a Deus, gente. Ele era fiel a Deus, ele era justo. E aí, ali na prisão, a gente entra no capítulo 40, a gente vai ver então, vamos ler juntos, né? Depois disso aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam seu senhor. O faraó, encolerizado contra os seus 2 oficiais, o copeiro Mor e o padeiro Mor, mandou-os encarcerar na casa do chefe da guarda, na prisão onde se encontrava detido José. O chefe da guarda associou-lhe José para o servir. Havia já certo tempo que estavam detidos quando os 2 tiveram um sonho na prisão. E José, ele interpreta o sonho do copeiro Mor e do padeiro Mor que estavam presos. E José vai dizer então, o copeiro vai dizer: eu vi uma cepa diante de mim e nessa cepa 3 varas que pareciam brotar. Saiu uma flor e seus cachos deram uvas maduras. Eu tinha na mão a taça do faraó, tomei as uvas, espremi na taça e entreguei na mão do faraó. José vai dizer assim: é porque dentro de 3 dias você vai ser restabelecido como copeiro Mor. Esse era o significado do sonho. Aí vem o padeiro e fala com ele: então interprete o meu sonho também. Eu também em meu sonho levava sobre minha cabeça 3 cestas de pão branco. Na de cima havia toda sorte de manjares para o faraó. Mas as aves do céu comiam-nas na cesta que estavam sobre minha cabeça. E aí José vai falar assim, então o significado do seu sonho é que daqui a 3 dias o faraó vai te chamar à presença dele e já era a sua cabeça, né? Vai dizer então, cadê? Dentro de 3 dias o faraó levantará a tua cabeça, ele te suspenderá numa forca e as aves devorarão a tua carne. Era o significado do sonho. No 3º dia celebrava-se o aniversário do faraó, ele ofereceu um banquete a todo o seu pessoal e levantou a cabeça do copeiro Mor e do padeiro Mor, ou seja, tirou da prisão e levou para a festa dele, no meio de todos os seus servos. Restabeleceu no seu cargo o copeiro Mor, que apresentou novamente a taça ao faraó e mandou suspender no patíbulo o padeiro Mor, como na interpretação que José lhes havia dado. Mas o copeiro Mor não pensou mais em José, esqueceu. Então, o que está falando aqui que o copeiro Mor não pensou mais em José? Porque José pediu para ele, depois que ele fez a interpretação, ele falou assim, no versículo 14, tamanha era a certeza que José tinha de que aquilo ali ia acontecer. José falou assim, quando fores feliz, lembra-te de mim e faze-me o favor de recomendar-me ao faraó para que ele me tire dessa prisão, né? Aqui a gente vê que até então o copeiro Mor, ele simplesmente não pensou mais em José, ele esqueceu-se de José, né? Foi um ingrato, né? O bendito do copeiro Mor aqui. Esqueceu José, tô bem na fita, já era, né? O padeiro foi enforcado. E assim a gente vê a realidade que José ali na prisão, só que isso lá na frente vai gerar efeitos positivos na vida de José, porque vai chegar um momento em que o copeiro Mor vai se lembrar de José. Cenas para os próximos capítulos, né? Mas a fidelidade, gente, ela não vai deixar de ser recompensada.
sabe? A fidelidade, ela não deixa de ser recompensada, não é? A fidelidade é algo muito caro. A gente precisa ter fidelidade nos nossos relacionamentos e, acima de tudo isso, a gente precisa ter fidelidade a Deus, porque Deus é fiel e Ele espera de nós fidelidade. E se aquilo que nós fazemos por fidelidade a Deus, acredite, a sua fidelidade ao Senhor não ficará deixada de lado, né? Você será recompensado. Não seja fiel para ser recompensado. Seja fiel a Deus porque ama a Deus. Porque ama a Deus. Mesmo se tudo à sua volta disser o contrário, sejamos fiéis. Seja fiel a Deus. Mas acredite, a sua fidelidade não vai ser em vão. A nossa fidelidade ela não vai ser em vão. O Senhor vê. Então vamos pedir ao Senhor essa graça, né? Diante dessa história de José do Egito, que a gente foi vendo que, de certa forma, havia ali como que uma guerra, né? Uma briga entre o bem e o mal, né? Muitas vezes assim na nossa vida, o inimigo ele tenta nos arrastar ao mal, ele tenta destruir a nossa vida, ele tenta destruir a nossa fidelidade a Deus, mas ele não consegue se nós tivermos uma firme decisão de fazermos a vontade de Deus, né? Os ventos podem ser contrários, mas Deus, Ele coloca a sua mão sobre nós, a sua bênção sobre nós. Deus não vai nos abandonar. Deus não vai nos desapontar. Nós precisamos continuar firmes na graça de Deus, firmes na presença de Deus, fiéis a Ele. Rezemos juntos então, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.